deves ter 25 a 30 poemas, ou no máximo, como muito, mais um ou mais dois. A partir daí, esgota-se, começa a repetir-se, começa a cansar. Estou a dizer que este livro, O Melhor Domingo, não é um livro ideal de poesia. Para mim, O Melhor Domingo é, na essência, o conjunto dos 38 livros de poesia que Joaquim Sestelo publicou. Aquilo é que se pode dizer as obras completas. Mas um livro de obras completas com características muito especiais. Na medida em que as obras completas de um autor são, normalmente, corrigidas por outra, segundo critério predominantemente literário e depois da sua morte. O Melhor Domingo é organizado em vida pelo próprio autor e, por isso mesmo, reflete em largo espectro o seu caráter pessoal afetivo e representa, de uma forma mais ampla, o próprio poema. Dito isto, depois de falar da obra, vou falar Joaquim Sestelo é um poeta que vive essencialmente a poesia e a família. São dois apontos que dominam a poesia de Joaquim Sestelo. Vive a poesia, ama a poesia, respira a poesia, pensa em termos de poesia. Aquilo que normalmente qualquer pessoa diz e transmite num discurso prosaico, Joaquim Sestelo diz em termos de poesia. Parece nem saber falar de futebol. É um poeta de afetos e em poesia transmite o seu amor à família, aos pais. Lembro aqui os seus poemas alusivos aos pais. Conversa com a minha mãe, mãe, parabéns pai, o relógio, poema que dedica ao seu pai e à sua mãe, pouco antes dos seus acontecimentos. Destaque aqui o poema Mãe, que passo a dizer. As frágeis mãos de fada que moldavam, árdua tarefa num trabalho breve, e no imenso amor que debutavam, davam carinhos mesmo em gesto breve, os olhos que me olhavam com ternura, tão grande, tão bonita, de mansinho, e me tiravam horas de amargura, espalhando sonhos rosas no caminho, a voz que a sua calma transmitia, a mesma calma que eu ganhava, ouvindo um som que me chegava por magia, qual música, canção ou poema lindo, as lágrimas caladas a um canto, numa resposta séria, não foi nada, de força redobrando e mais e tanto para fazer depois outra jornada. Todo esse ensinamento transmitido fosse através de um conto, de uma história que faz que ainda hoje tenha sentido e guardo nas políticas da memória, foram flores, eventos de feição, que tanto me fizeram ser alguém. Pernas profundos desse coração da santa, já bem dita, Miguel. No âmbito do seu amor pela família, lembro os poemas dedicados à esposa, Isabel Sestelo, Artur Macau e outros, o poema Conto de Natal, a partir de uma relação escrita pelo seu filho Rui, poema que lhe dedica a ele, Rui, e à sua filha Sónia Raquel, e ao referir-me este poema, tenho que dizer que para mim tocou-me sobremaneira e penso, refiro-me que tem uma dimensão para além do próprio poema, que depois lhe falarei mais adiante. Um outro poema que dedica à sua filha uma história simples, adaptação de uma história que a filha lhe mandou, e até o poema Médici, que dedicou à gatita, que esteve ao seu cuidado durante 23 dias. E embora não veja neste livro nenhum poema dedicado aos seus netos, Guilherme, Tomás e Constança, o certo é que são inúmeros os poemas que lhe foram dedicados em diversos dos seus livros. Poeta sui generis, na sinceridade e na emoção como presta homenagem à família, distinguiu-se ainda pela forma como demonstra a gratidão que qualquer filho deve aos seus pais, a começar necessariamente pelo seu de vida, mas também a gratidão, no seu caso particular, lhes deve pela influência que tiveram
no gosto que ele nutre pela poesia, questão a que o poeta se refere na nota preambular. Refiro aqui também a importância que João Esquilo dá ao Natal. São inúmeros os poemas. Aquece uma alma, frio que corta, Natal, era Natal, etc. Para a Igreja, o Natal é uma festividade religiosa que tem os seus símbolos próprios. Para ele, porém, o Natal é, como para muitíssima gente, a festa da família. Não só da sua própria família, mas também da família no sentido lato. E é nisto que entendo e percebo a grande importância que o Quinto Sistema dá ao Natal. Enquanto poeta, canta afetos e também a amizade. Lembro o poema Sonhos que dedicou a alguém que partiu aos 15 anos de idade e, mas, sobretudo, refiro ao seu belo poema Os Amigos Não Se Esquecem, poema que não tal e que manteve a dizer: Mãe, deixa-me sair, ir até ao hospital, ver se consigo falar com o meu amigo que está com mal. Filho, o que tem eu que te impele a fazer essa visita? Mãe, são tantas dores, um horror. Tem na cabeça um tumor, coisa esquisita. Está em desespero, sofrer. E tu queres lá ir para quê? Para ver-o morrer? Claro, já sabia. E fingindo não ouvi. O que da boca da mãe sai, o filho volta às costas e vai. Horas depois, regressa à casa, vermelho de chorar tanto. Oh mãe, que dor, que pranto. Ele morreu mesmo à minha frente. E agora, meu filho, estás feliz? Será que valeu a pena teres visto toda essa cena? Diz. Valeu, sim, mãe. Cheguei a tempo de sentir a sua mão, da sua mão na minha mão, tal como tu fazes quando me acarinhas. E ouvi-o dizer de fundo do coração com um sorriso: este é mais um gesto teu que eu lhe agradeço. Obrigado, amigo. Sabia que tu vinhas. Um poema enorme que diz tudo quanto Joaquim Sistelo nos diz sobre a amizade. Como já disse, Joaquim Sistelo ama a poesia. E, obviamente, tem, percebe-se, os seus poetas preferidos. Curiosamente, o poeta preferido de sua mãe, João de Deus, e o preferido de seu pai, António Aleixo. Mas tem outros poetas da sua preferência. Cito ao acaso, Floribela Espanca, Antero Quental, Luís de Camões e Fernando Pessoa. Em razão do seu amor pela poesia, Joaquim Sistelo criou, em conjunto com o poeta seu amigo Alpino Galvão, um programa intitulado Horizontes da Poesia, através da qual difundiu e divulgou pela rádio, durante anos, poemas e poetas do grupo e outros poetas ditos consagrados, que ele próprio declamou em conjunto com os outros elementos do grupo. O programa de poesia, que depois distinto, mantém, noutros moldes, com o título Somos Horizontes da Poesia. No âmbito desta sua tarefa, vem editando diversas coletâneas com a participação de um número sem fim de poetas e poetisas. Nesta azáfama, tal como outros João de Deus, distinguiu-se pela maneira pedagógica como aconselhou, corrigiu, ajudou poetas e poetisas menos experientes. E aqui, se me permitem, lembro, nesse aspecto, um outro grande poeta algarvio, já falecido, também meu amigo, Tito Olívio, que se distinguiu, de igual modo, pela ajuda que prestou a poetas e poetisas iniciantes. Dois bons exemplos de serviço positivo em prol da poesia. Não admira, pois, que o Joaquim Sistelo tenha, entre os seus amigos, muitos poetas. Diria mesmo que cerca de 90% dos poetas dos seus amigos são poetas. Desde logo, eu próprio tenho muito orgulho e sim, muito carinho por tê-lo como amigo. Mas também, o autor do prefácio do livro, o poeta Alpino Galvão, o poeta Joaquim Marques, que foi o mentor que o animou a partir desta sua aventura, as suas duas parceiras dos Horizontes de Poesia, Dália Micael e Maria Deca Razão Santos, os poetas e poetisas com quem tem convivido
em tertúlias, saraus e outros eventos, e outros, muitos mais, sem conta. Joaquim Sistel nasceu na importante freguesia de Alcantarina, no concelho de Silves, paredes velhas com a vila de São Bartolomeu de Messines, terra natal do poeta João de Deus, de quem Joaquim Sistel é ainda familiar. Há uma asserção entre os estudiosos da literatura que diz que os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e até França, são terras de poetas e associam o pacto à luminosidade do clima. Por Maria de razão, o Algarve é, naturalmente, também terra de poetas, e Joaquim Sistel cabe perfeitamente nesta asserção. São do Algarve as suas memórias e a sua raiz. Da Alcantarina, da casa dos pais, dos seus tempos de infância e de adolescência, de Silves dos seus tempos da escola industrial e comercial que frequentou, todas bem expressas nas páginas deste tipo. Alfarrobeira, era uma casa pequena, gente simples dos campos, o chora, parabéns Maio, onde lembra Laura, mãe de um dos seus maiores amigos de infância, quais outra mãe que teve, Silves, tão bonita, etc, etc, etc. Faço aqui um parênteses. Este último poema, Silves, tão bonita, diz-me também a mim, pessoalmente, muito. Nasci e vivi os meus primeiros tempos na cidade de Silves e tenho ali também as minhas raízes. Não vou dizer esse poema porque é muito longo, mas revivo nele os tempos felizes da minha infância. Se tivesse inserido a poesia de Joaquim Sistel numa qualquer corrente literária da nossa literatura, incluiria, sem grandes dúvidas, na corrente neorrealista. Mostra a vida tal como ela é, observa e denuncia factos, descreve a realidade. Não herda do realismo o metodismo filosófico da ataque mental, nem a poesia panfletária de guerras no campo. Cultiva, isso sim, o realismo livre de João de Deus, adopta o modo descritivo do cotidiano dos parnasianos, Cesário Verde, António Feijó, Gonçalves Queijo, denuncia os problemas sociais e as questões da humanidade. Podemos encontrar aqui ao ocular a reminiscência do romantismo. Podemos encontrar aqui ao ocular resquício do saudosismo de António Lope ou de Teixeira Pascoais. Podemos encontrar aqui ao ocular o modo contemplativo da natureza próprio do romantismo. Podemos encontrar aqui ao ocular a irreverência e a crítica dos ácaros locais ou reverenciados. Isso não invalida, porém, que, pelo modo como descreve e fabula o real, o sentir, os factos e as coisas, no modo como se mostra parte na objetivação e na imagética, na maneira como encara o mundo ao seu redor, o consideramos, predominantemente, como um poeta neorrealista. É também um poeta neorrealista pela forma. Escreve com métrica e rima, é um exímio e um dos maiores escritores atuais do soneto decassílaba, de forma poética, que os poetas do realismo recuperaram dos clássicos e que os poetas do romantismo ignoraram. Joaquim Sistel é, por excelência, um poeta narrativo. Lembra os aéreos da velha Grécia que compunham canções ao som da lira e narravam pela via oral acontecimentos e tradições. Lembra os grais da lírica medieval que cantavam ao som da viola e de outros instrumentos trovas de amor e do sentido. Lembra, em última instância, os cantores populares que descreviam de feira em feira tragédias e dramalhões de faca e alvidade. É um narrador exquisito. Direi mesmo que uma larga fatia da sua obra consiste exatamente na maneira simples e direta como narra a vida. São os exemplos que ocupam grande parte do seu livro. Quero, no entanto, destacar, como já tinha dito, o poema Conto de Natal, que mereceu, da minha parte, uma atenção especial. Se atentamos bem
aquilo que Joaquim Sesteu conta no seu poema Conto de Natal poderia, sem dificuldade, ser uma entremês medieval. Bastava dar uma forma coloquial e personalizada à fala dos intervenientes. Um aspecto particular que despertou a minha curiosidade. Joaquim Sesteu nunca experimentou, ao que julgo, escrever teatro, mas tenho certeza que, se experimentasse, seria uma boa proposta. Refiro-me finalmente a uma outra sua faceta, a utilização da poesia como forma lúdica de brincar com as palavras, de condicionar a poesia a prévios conceitos formais de escrita. O ornamento, a extravagância, o rebusco das palavras, o lado mongólico da sua poesia. São os acrósticos, os poemas em glosas a partir de nota, os poemas em C, em R, em V, sem lugares, em outras letras, etc. Enfim, uma forma divertida, mas não só, de usar a poesia e que o poeta consegue ainda encontrar tempo para te produzir. E é tudo. Falar da poesia que o poeta Joaquim Sesteu foi para mim uma honra e um prazer. Ter sido convidado para dizer essas palavras, um gesto muito amigo e muito agradeço. Obrigado. Já tenho uma vontade porque sou pequena e eu acho que não preciso de microfone. Não. Tenho que tirar os óculos. Mas, como sou pequenina assim, e prometo que não levo mais de 6 minutos a 6 minutos e meio. Cumprimento todos os presentes. O senhor foi que fez a apresentação, eu não faço a apresentação. É só umas palavras sobre o grande poeta. E digo-vos a todos que é com muito gosto que tenho o prazer de dizer algumas palavras sobre o dom de Joaquim Sesteu. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, porque o autor é possuidor de talentos inconfundíveis, pondo na mesa dos sonhos desafios gratificantes e audazes, onde o leitor saboreia tão apetecidos manjares da mais diversa poesia. Os poemas apresentados neste livro, O Melhor de Mim, marcam a construção de um conjunto harmónico nas mais variadas vertentes, onde a pirâmide do saber se ergue para além do que é terreno, subindo pela pirâmide que leva o autor ao cimo e mostrando a grande sensibilidade que também sente e escreve, e nelas estão presentes a saudade, a solidão, a esperança, a família, as palavras musicadas do seu talento, o grito inconfundível de um silêncio rimado e cantado. O escritor e poeta entorna a sua força e o seu grito inconfundível de um silêncio rimado e cantado em toda a sua escrita e em toda a sua poesia. Ele sabe ser um ser distinto e exaltar a imortalidade das palavras escritas sobre pétalas de humildade e limpidez espiritual, onde os valores éticos se prolongam na essência dos seus êxitos poéticos e outros. Este trajeto do autor leva-nos a examinar o que foi e é conivente com os seus anseios românticos, mas concomitantemente realistas e profundos. Ele, Joaquim Sesteu, traz na alma a grandeza dos grandes. Se neste livro encontramos temas de luz,
com fios de madrugada e de crepúsculo, é porque quem o escreveu demonstra destreza de escrita. O autor é coerente na sua atitude, emerge nas ânsias e deleites do ser humano, porque desfruta de uma idoneidade indiscutível para lidar com as palavras. Neste livro, em todas as vertentes da sua poesia, são tratados diversos temas de conteúdo emocional, filosófico e muitos de caráter familiar. Desta forma se vê a cultura e a vontade com que o poeta debate os assuntos que se propõe falar, com ou sem invenções, porque a poesia muitas vezes é realista e outras vezes é inventada, mas somente ela faz porque lhe é ditada pelo coração. Toda a poesia deste magnífico livro é bordada com as linhas da mocidade e da paz do tempo onde agora está integrado. Na beleza dos seus poemas dedicados à saudade, que, como em todos nós, ainda dança atualmente nos anseios do presente. O escritor e poeta sente estes sentimentos com outra magnitude, porque a sua inspiração transcende os limites do que é lógico, para enaltecer a mais sublime das virtudes, o amor. O melhor de mim deixou-me emocionado perante tanta sensibilidade e criação artística. Ele faz referência à atitude do ser humano face à sua própria entidade, pois reconhecemos na poesia de Joaquim Sotelo afetos que marcam a vida de quem lê, com a vontade firme de guardar os sonhos e nunca deixar que as brisas mais fortes os levem. Sentimos também que os poemas cavalgam conosco sentados na sala de Pégaso, evocando motivadoras práticas de poesia, onde a razão se afirma no seu sagrado. É uma atitude poética única. Contudo, a sabedoria faz eco e o eco afirma-se na poesia que sublima a escrita aqui presente neste livro, por onde voamos na montanha do tempo, como aves com penas, mas sem pena das nossas penas. Este livro leva-nos ainda a subir escadas para alcançarmos a glória da boa poesia, embrenhados no ideal de uma brisa melodiosa. Nestes poemas, deparamos com a expressão de desejos criativos, sólidos, repletos de sentimentos que ultrapassam barreiras. É difícil descrever num diminuto espaço toda a magia com que nos imergulhamos de cultura ao ler esta obra, também abrangida por levíssima sensibilidade que dá sentido à musa da vida e mais-nos à tonalidade dos sentimentos que pululam à volta de quem ama um bom livro. Estamos perante um poeta e escritor de elevado mérito e de uma craveira intelectual confirmada neste e noutros livros de que é autor. Sinto-me honrada por, juntamente
da mesa poder falar de um dos grandes escritores e poetas contemporâneos, Joaquim Sustelo. Obrigada. Obrigada, Joaquim. Boa tarde a todos os presentes. É para mim uma honra, mas uma enorme responsabilidade estar aqui hoje a falar deste enorme poeta. Eu, que sou apenas uma aprendiz. Ainda por cima não sou de forma alguma alguém com o dom de palavra e receio não conseguir transmitir aquilo que sinto e sei sobre o poeta e a sua obra. Mas aqui vai. Sou com toda a certeza a pessoa aqui presente na mesa, aquela que conhece há menos tempo o poeta Joaquim Sustelo. Por isso mesmo, é com base no meu tempo de convívio com ele que posso dizer algumas palavras. Era o ano de 2016. Através de um amigo comum, conheci o Joaquim Sustelo, que na altura era gerente do Horizontes da Poesia, juntamente com o Albertino Galvão, também aqui presente. E eu, a dar os primeiros passos na poesia, e achando que já escrevia muito bem. Passei também a fazer parte dessa casa poética que tanto me ensinou. Falar do Joaquim é muito fácil, mas ao mesmo tempo muito difícil. E porquê? É fácil porque há muito que se pode falar sobre ele, e sobre a sua poesia, e sobre a sua pessoa. É difícil, porque com o tanto que há para dizer, é complicado resumir em poucas palavras todo esse tanto. Dificilmente se encontrará, se os houver, outros poetas tão multifacetados e que saibam ou consigam fazer poesia com qualquer tema ou em qualquer forma poética, sejam sonetos, quadras, cestilhas, décimas, etc. O Joaquim é um poeta muito versátil quanto ao tema do poema. Ele pega numa anedota, transforma num excelente poema. Ele escreve em poesia uma viagem, uma localidade, como já o fez tantas vezes, como por exemplo, nesse seu livro, com o título Viajando por Portugal, onde ele descreve Odivelas em 25 sonetos. E isto é apenas um exemplo. Mas um exemplo extraordinário. Mas há muitos outros. Quem lê os seus poemas sobre uma viagem consegue viajar nesse mesmo lugar que ele descreve, como se lá estivesse. Fala de um tempo, de um animal, da guerra, do amor e até de algo mais abstrato. Enfim, para ele não há temas impossíveis para fazer poesia. Também, como poeta repentista, ele responde com a mesma perfeição, sem qualquer hesitação, quase parecendo que já tinha a resposta preparada. É um poeta que sabe e que gosta de ensinar tudo o que sabe, e sempre com muita modéstia, com muita simplicidade. Difícil mesmo será não aprender com ele. É um poeta que canta o amor em todas as vertentes, com extrema sensibilidade e delicadeza. Este seu livro, que ele intitula O Melhor de Mim, eu considero um banquete da mais bela poesia, onde ele nos serve maravilhosos pratos com que nos podemos deliciar. E é também um pouco do muito que ele já escreveu, porque o Joaquim, quase todos os dias, se não todos, ele elabora mais um desses suculentos pratos com que nos vai alimentando a alma. Convido-vos a deliciarem-se com a leitura de cada página e de cada um dos seus poemas. Garanto que não se arrependerão. Peço desculpa por ter sido tão concisa com tão poucas palavras. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Eu hoje até me sinto importante aqui do alto, porque claro, tanta gente até me sinto importante. Ora bem,
Eu vou ser muito breve, prometo que não vou demorar mais que 1 hora. Prefaciar este livro de Joaquim, onde ele viu um grande parte do seu espólio poético, foi uma honra, um prazer, mas também uma grande preocupação, pois não queria desiludi-lo. Porém, sendo ele transparente como pessoa e competente como poeta, facilitou imenso. Conheci o Joaquim pessoalmente no lançamento do seu livro, Odivelas, e virtualmente há mais de 20 anos. Daí para cá, os nossos passos levaram-nos no que à poesia de respeito pelo mesmo caminho e juntos temos partilhado ideias, conhecimentos, iniciativas e, acima de tudo, desenvolvendo enorme e sã amizade. Por isso, estar hoje aqui com ele e com vocês no lançamento desta obra é uma enorme satisfação e o mínimo a fazer por quem tanto tem dado à poesia. A poesia, diz-se, é abstrata, porque podemos vê-la e senti-la no que a gente quiser. O poema é obra e o poeta é o arquiteto e construtor da obra. Da mesma forma que há bons e menos bons arquitetos e construtores, também há poetas mais rigorosos que, como Joaquim Sotelo, procuram a perfeição no seu todo, conjugando técnica, harmonia e beleza. Por outras palavras, e sem desprimor para os que aqui estão, há poetas e poetas com letra grande. E como julgo ter alguns conhecimentos na área, digo com convicção e sinceridade que o Joaquim está entre esses poetas com letra grande, porque, para além da enorme experiência, arte e saber que tem, mantém intactos os principais predicados dos poetas iluminados e dos grandes homens: dignidade, simplicidade, modéstia. Nunca ouvi obcecado em obter aplausos e honras, embora legitimamente os mereça. Caros amigos e amigos, podia estar aqui o resto da tarde a falar do amigo e do poeta, mas não vou alongar mais, porque a maioria de vós conhece-o bastante bem, por isso termino desejando-lhe sorte e sucesso. Muito obrigado.